Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, que é a aula 7, nós vamos trabalhar com mínimo múltiplo comum, também conhecido por MMC. O mínimo múltiplo comum, ou MMC, de dois ou mais números naturais, é o menor múltiplo comum diferente de zero desses números. Então, eu vou explicar para vocês duas maneiras de determinar o mínimo múltiplo comum entre dois números. Vamos calcular agora o MMC dos números 4 e 6. O que é esse M de 4? Significa múltiplos de 4. E a palavra múltiplo, em matemática, significa resultado de uma multiplicação. Então, se eu estou querendo saber os múltiplos de 4, você vai pegar o 4 e multiplicar pelos números naturais. O resultado você vai acrescentar aqui. Então, de cabeça, você multiplica pelo menor número natural, o zero. 4 vezes 0, 0. Então, aqui você põe 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Então, eu só vai colocando o resultado, né? 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. E assim por diante. Você está vendo que isso aqui vai ser um conjunto infinito, né? Não precisa colocar muitos, não. Vamos ver o outro. Mesma coisa, você vai pegar o 6, multiplicar pelos números naturais e colocar a resposta aqui. Então, 6 é sempre pelo primeiro número. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. E assim por diante. Não precisa colocar muitos, tá? Agora, a gente vai fazer a intersecção. Esse sinalzinho que eu estou mostrando aqui é a combinação dos dois conjuntos. A gente vai escrever o que tem de comum nos dois conjuntos, tá? Então, a gente olha para os dois conjuntos e nós vamos colocar aqui apenas os números que estão nos dois conjuntos. Por exemplo, o 0 está nos dois, a gente coloca aqui. O 4 está nos dois? O 4 está nos dois? Não, né? Então, não coloca o 4, o 6 também não, o 8 também não, o 12 está nos dois. Então, colocamos o 12, o 16 não, o 18 não, o 20 não, ó, o 24 está nos dois. Então, vamos colocar. Depois disso, não tem mais nenhum. Então, vamos parar aqui no 24. Observa que desses números que eu coloquei aqui, nós temos o 0 é o menor deles, mas o 0 você não vai considerar, porque aqui eu coloquei, tá vendo? É o menor múltiplo comum diferente de 0. Então, a gente não coloca o número 0. Então, tirando o 0, qual é o menor deles? É o 12. Então, a gente diz que o menor múltiplo comum não nulo de 4 e 6 é o 12. Portanto, mínimo múltiplo comum de 4 e 6 é 12. É assim que a gente escreve na linguagem simbólica da matemática, tá? Então, com a linguagem do português, né, com palavras, é tudo isso aqui. Na linguagem simbólica da matemática, é só isso, tá? Em seguida, isso aqui é como a gente acha o mínimo múltiplo comum. Mas você vê que não é um processo prático, né? É meio complicado, não é rápido. Então, existe uma outra forma de calcular o mínimo múltiplo comum, que é chamado de processo da decomposição simultânea. É esse que a gente vai usar, tá? Então, eu quero que você calcule aqui o MMC do 6, 8 e 20. Você vai escrever os três números 6, 8 e 20 separados por vírgula e vai perguntar, algum deles dá para dividir por 2? Sim, então põe o 2 e pergunta, qual deles? O 6, então divide. 6 por 2 dá 3, põe vírgula. 8 por 2 dá 4. 20 por 2 dá 10. Agora eu posso dividir, ainda posso dividir por 2? Sim. O 3 não dá para dividir, você repete.
4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5. Agora, nós temos 3, 2 e 5. Algum deles ainda dá para dividir por 2? Dá, né? Esse 2 aqui. Então, coloco 2. Aquele que não der para dividir, você repete. 3 não dá por 2, então repete. 2 dividido por 2 dá 1. 5 não dá, repete. Então, agora nós temos 3, 1 e 5. Pergunta, algum deles ainda dá para dividir por 2? Não. E por 3? Tem um deles, né? Então, ponho 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 não dá para dividir, repete. 5 não dá para dividir, repete. E agora, não tem mais nenhum por 3, mas tem um deles que dá por 5. 1 não dá, repete. 1 não dá, repete. 5 por 5 que dá 1. Feito isso, é só você multiplicar todos esses números, tá? Aqui não tem aquele lance de estrelinha, não. Não é como que tem no MDC, né? É só você multiplicar todos. E uma dica boa que eu quero dar para vocês, tá? Para ficar fácil de fazer essa conta, sempre que, né, aqui aparecer o número 5 e um deles for 2, você multiplica 5 vezes 2 primeiro, ó. Então, 5 vezes 2 dá 10. 10 na cabeça. Aí, 10 vezes... Deixa o 10. 10 na cabeça. Agora, vamos multiplicar o outro. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, 10 vezes 12, é só você repetir o 12 e acrescentar um zero do 10. Então, resposta, mínimo múltiplo comum entre 6, 8 e 20 é 120. Tá? Pode colocar aqui. Aqui também. Eita! 120.